Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o papel do advogado criminalista que por muitas vezes sofre um certo preconceito da sociedade. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pausa esse vídeo, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e o mais importante que isso, clique no sininho e ative as notificações, assim você não perde nada. Acompanhe também o Direito Eu nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, por lá a gente interage bastante, peço informações para vocês, respondo perguntas, coloco enquetes, é uma interação bacana, acompanha lá. Muitas vezes, quando estamos assistindo ao jornal e a gente vê que um crime bárbaro foi cometido, e a gente vê um advogado dando entrevista, ele defendendo a pessoa, o acusado, muitas pessoas, espero que você não esteja no meio delas, pensam o que aquele advogado está fazendo defendendo um bandido. Esse cara defende bandido, como ele pode defender uma pessoa que cometeu esse crime? Só pode ser bandido igual, só pode. Gente, qualquer pessoa, eu, você, qualquer um que você possa imaginar, está sujeito a cometer um crime ou ser acusado de cometer um crime. Ser acusado não quer dizer que a pessoa cometeu um crime. Por isso muitas pessoas são absolvidas durante o processo quando elas provam que elas não cometeram o crime. E não adianta falar que você nunca vai cometer um crime, porque isso é impossível de prever. Todo mundo é sujeito, sim, de cometer um crime. Você pode se envolver num acidente e ser responsabilizado criminalmente. Você pode, por ação ou omissão, acabar cometendo um crime. Num momento de raiva, de fúria, que você tem que defender algum parente, você pode acabar cometendo crime, tirando a vida de alguém ou prejudicando uma pessoa, agredindo ela fisicamente, deixando sequelas. Ninguém pode prever o futuro e o ser humano é muito suscetível a estado emocional. Então, todo mundo pode ser acusado de cometer um crime, como pode cometer um crime. E todas as pessoas, os acusados injustamente ou os que comprovadamente cometeram o crime, têm direito a uma defesa técnica justa e bem feita. Até porque uma pessoa não pode ser condenada, ela não pode ter uma condenação se ela não tivesse sido defendida no processo. Então é obrigatório ter a defesa dela, podendo inclusive gerar a anulação do processo caso ela não tenha tido uma defesa técnica adequada. Para você entender a importância do advogado criminalista, que muitas pessoas acham que é aquele que defende bandido e é ruim igual ao bandido. O papel do advogado criminalista é garantir um julgamento justo para o acusado, seja ele inocente ou seja ele mesmo culpado. E o que é um julgamento justo? O julgamento justo é aquele onde o inocente é absolvido e onde o culpado é condenado a uma pena proporcional ao seu crime, não mais nem menos. Então o advogado criminalista vai lutar para que o seu cliente, se não for absolvido, que tenha a pena adequada ao seu crime. Não pode o juiz colocar uma pena maior por mera vontade própria, não pode o juiz colocar uma pena menor, que aí o promotor também vai entrar pedindo a pena justa. Então o advogado criminalista vai fazer com que aquela pessoa que cometeu determinado crime pague por aquele determinado crime na proporção e na medida que a lei determina. O advogado criminalista ele é um idealista que busca a justiça e a paz social. Ele não é um cúmplice, não é um criminoso junto com a pessoa que ele defende. Não existe justiça, não há justiça sem uma defesa realizada por um advogado. Todos têm o direito do contraditório e da ampla defesa. Isso está previsto na Constituição, que é a lei máxima do nosso Brasil, do nosso país, da nossa república, que vai nortear todas as outras leis. Então ninguém pode ser condenado sem antes ter sido defendido com direito à ampla defesa e contraditório. E também o advogado vai lutar para que, além da condenação, se a pessoa for condenada, que essa condenação não seja extravagante, seja nos limites da lei. E o que muita gente não sabe é que um advogado criminalista também pode acusar. Sim, ele pode trabalhar como assistente de acusação em um processo. E isso está previsto nos artigos 268 a 273 do Código de Processo Penal. Eu vou deixar o link aqui embaixo do CPP para você dar uma lida depois, caso tenha curiosidade em ver esses artigos, certo? Normalmente nas ações penais públicas, que são aquelas iniciadas pelo Ministério Público. Nessas ações que os advogados criminalistas podem atuar como assistente da acusação, representando os interesses da vítima, ou se a vítima tiver falecido, ou se ela estiver ausente, o advogado criminalista pode entrar como assistente para representar o cônjuge da vítima, pais da vítima, filhos da vítima, companheiro da vítima, etc. E não é porque ele está atuando como assistente da acusação que ele é afastado da obrigação de fazer uma coisa técnica, proporcional e justa. Ele continua com o dever de buscar por um julgamento justo, por uma pena justa. E se for o caso, se ele observar que a pessoa é inocente, pedir a absolvição juntamente com o Ministério Público.
O advogado criminalista, ele abomina o crime. Ele vai lutar para que aquela pessoa tenha uma pena justa, que ela seja condenada no limite do que ela cometeu e que, se possível, ela não cometa mais aquele crime, ela possa se ressocializar, sendo isso possível ou não. É o papel do advogado criminalista, ele vai lutar pelos direitos daquela pessoa. E aí, muitas pessoas podem dizer que a lei do Brasil é fraca, que uma pessoa mata e dali um pouco tá na rua, mas aí já é questão da lei, isso já é lá no legislativo, tem que ser alterada a lei. Estando a lei falando que aquela pessoa cometeu aquele crime e ela tem que ser punida dessa forma, o advogado vai lutar para que ela seja ou absolvida ou punida dessa forma. O Estado ele não pode descumprir a lei. Quem descumpre a lei são os criminosos. O Estado está preso à lei. O Estado só pode fazer o que a lei manda. Então, o Estado, se quiser punir mais as pessoas, se quiser uma punição mais severa, tem que alterar a lei. E o advogado de defesa vai estar lá protegendo o seu cliente, a pessoa que está defendendo, para que ela ou seja absolvida ou cumpra sua pena de acordo com a lei, nos limites estabelecidos pela lei, e não com que, por exemplo, um juiz tome uma decisão com base no clamor popular e possa colocar uma pena acima do que a pessoa que ele defende merece, independente do crime que ela cometeu. Porque na lei a pessoa deve pagar por aquele crime de forma X e é assim que o advogado vai defendê-lo, para que ele pague de forma X ou menos conforme o crime, e não mais ou de forma diferente do que a lei prevê. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco mais do papel do advogado criminalista. Se você por um acaso tinha esse preconceito de que ele defende bandido, que ele é cúmplice de bandido, que ele está envolvido, tire isso da cabeça, entenda que ele está lá para fazer a defesa técnica, que é a obrigação, a pessoa tem que ser defendida, ela não pode ser condenada sem uma defesa. E ele está lá para ou pedir absolvição nos casos em que a pessoa é inocente, ou lutar pela punição justa, que não extravague a lei, esteja ali dentro do limite da lei para aquele caso concreto. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, vá aqui embaixo, clique no joinha, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele pessoal que tem um certo preconceito com advogado criminalista, compartilhe com aqueles amigos seus que querem ser advogado criminalista, para ajudar a esclarecer, passar uma visão diferente desses profissionais importantíssimos no dia a dia da justiça. Tem uma frase que eu vou deixar aqui para vocês, eu quero que vocês reflitam sobre a frase e depois comenta aqui embaixo, coloque nos comentários o que você entendeu da frase, o que você conseguiu refletir e trazer para você dessa frase. Vai ser tipo uma lição de casa nesse vídeo, hein? Então presta atenção na frase, leia, reflita, pense nela aí um dia, depois volta aqui nesse vídeo e comente o que você entendeu dessa frase. A frase é a seguinte: qualquer um pode se tornar um assassino, mas nem todo assassino será de fato um criminoso. Então reflita nessa frase aí, leia, releia, coloque pensamentos, vem aqui embaixo e comente. Já comenta também se você é um advogado criminalista, ou se você quer ser um advogado criminalista, ou o que você pensa dos advogados criminalistas, ou pensava antes de assistir esse vídeo. Interage aqui que eu respondo a todo mundo, deixa o joinha, curto, deixa o coraçãozinho. A galera aqui interage bastante e eu respondo. Então é isso, um abraço, tchau!